aos amigos espirituais que aqui nos acolhem, que aqui nos abraçam, que aqui buscam também nos orientar no caminho do bem, do amor ao próximo. E nesse clima de amor, de paz, de harmonia, pedimos que aqui estejam presentes, abençoando a nossa noite, iluminando e intuindo o nosso palestrante Solon, e a mensagem que ele também nos traz possa tocar o coração de cada um de nós, naquilo que mais precisamos ouvir, naquilo que mais precisamos refletir. Mestre amigo Jesus, que a sua paz, que a sua luz, que o seu amor sejam sempre nossos sustentáculos. Assim seja. Nossa leitura. Atribulados e perplexos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confinados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A idade medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os. Além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos por meio dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E, ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços, à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza, devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que, da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte, transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Gente, eu acho que eu não preciso apresentar, mas, de toda forma, hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, Solon Queiroz, já é palestrante da casa, é psicanalista, e eu gosto de apresentá-lo como amigo nosso aqui da quinta-feira, palestrante espírita. Então, ele hoje vai falar sobre personalidade ótima. Boa noite a todos. Abraços no coração de cada um. Antes de mais nada, agradecer ao convite, né, poder falar
sobre esse tema, personalidade ótima. Bom, para começar, só pelo título já me fez pensar um monte de coisas, né? Porque o que seria uma personalidade ótima? Até depois dessa mensagem, essa mensagem devia ter sido lida hoje no Congresso Nacional. Tamanhas as atribulações que nos deixam perplexos. Há cerca de 10, 15 dias atrás, eu estive visitando no hospital um bebê que nasceu, filha de uma amiga nossa. E à medida em que me aproximava, né, do hospital, do quarto, etc., algumas coisas me vinham como uma reflexão acerca desse enlace do Espírito com a sua encarnação. E diante de tanta perplexidade, de um mundo tão cheio de... Nós estamos vivendo um momento de uma crise muito assintosa de valores éticos, morais. É um momento de nos convocar de dentro e de fora para saber qual é o nosso lugar, o que é que nós estamos fazendo aqui, o que é que representa a vida, enfim. E eu disse, poxa, esse bebezinho tão pequenininho, tão aparentemente tão inocente. E quando eu chegava no próximo, né, já no corredor do hospital, aí tinha na porta, normalmente se coloca assim algum objeto para identificar o nome da pessoa, do bebê e da mãe, e lá tinha, né, 2 sapatilhas de balé com o nome do bebê que houvera nascido, Valentine. Chegamos, demos os parabéns à mãe, demos os parabéns à família, ao pai. E uma circunstância chistosa, brincalhona, em certo momento, o olhar de alguns de nós, ao observar o bebê, o identificava ao pai. Mas é a cara do pai. Evidentemente que acho que a mãe deve ter se incomodado um pouco, né? Tendo vivido, experimentado ao longo de 9 meses a gravidez, né? Tudo aquilo que se exige de uma mãe numa entrega do seu próprio corpo, da sua alma, para receber esse bebê, para receber esse espírito encarnando. E o que seria, e é essa reflexão, né, que me faz pensar a partir daí, o que é e o que significa ser parecido com? É a cara do pai, é a cara da mãe. Em certo momento chegou uma das suas irmãs, da mãe, e ela já estava começando a fazer uma certa leitura dos signos corporais do bebê, porque bebê não é brinquedo não. Com poucas horas de vida já começa a apresentar algumas teimosias, alguns trejeitos que normalmente a mãe, que é a que fica mais próxima e ligada, começa a perceber se esse bebê está querendo aprontar. E ele pegou um jeito de dormir. O jeito de dormir seria sempre com alguém colocando ele ao colo. Ah, que maravilha! Ele já tão cedo aprendendo que se ele chora, alguém vai querer fazer alguma coisa para parar esse choro. E isso foi o que a irmã percebeu, inclusive a mãe comentava do mesmo jeito. Ele agora pegou jeito, só quer dormir se deixar ele do colo. Foi dito certo, quando a enfermeira chegou, colocou ele no bercinho, abriu o berreiro e começou a chorar. Está vendo? Diziam as duas, ele já é dono de si. Olha só o personagem com poucas horas de vida, já com tanta vontade. E a primeira questão que nós devemos fazer
Se ele já é cheio de vontade, de onde vem essa vontade? É dele? É uma interpretação da mãe, de outras pessoas que porventura participem desses cuidados? Ou seria a soma das duas coisas, ou de outras tantas? Acredito que essa pergunta poderá nos ajudar no encaminhamento da discussão sobre o tema da noite. O que significa interpretar? O que significa conduzir a vida a partir de suposições? Há um bebê chorando, que para de chorar quando está no colo, e que quando está deitado começa a chorar. Por uma questão lógica, ele gosta de, para não chorar, estar no colo de alguém. O que a gente não se dá conta é que nós crescemos, fomos educados pelos nossos pais, pela ordem social, pelas pessoas em geral, e essa educação é fruto de grande parte da interpretação do outro que está do nosso lado. Qual o efeito prático disso? É que estas interpretações, elas vêm junto com impressões, com marcas que definem a forma como nos conduziremos no futuro, inclusive sobre comportamentos, sobre o nosso corpo, e por aí vai. Eu escutava essa semana um paciente me dizer uma coisa que eu achei fantástico, porque ele está escrevendo um livro, tentando, através do livro, vazar as suas próprias angústias existenciais, e ele dizia, ele está fazendo viagens pelo Brasil, nos lugares onde ele supõe, escrevendo o seu romance, que o seu personagem estará, e ele diz, quando eu chego em cada lugar, a primeira coisa que eu faço é permitir com que as sensações que o ambiente me traga, eu possa escutar. Aí eu pergunto para ele, mas como é que você consegue fazer isso? Eles falam, eles gritam, eles dizem, tem palavra. Ele disse, não, é uma sensação. Eu sinto como se, ele é espiritualista, ele diz, eu sinto como se o meu orixá tivesse me tomando o corpo. E ele dizia, sim, mas o orixá então é que vai falar para você? E o dono, o autor da obra é você? Como é que você faz essa mediação entre algo que poderia vir de uma entidade e algo que é seu, enquanto pessoa, naquele momento mediando? E ele dizia, não dá para conscientemente dizer, mas é algo como que, e a metáfora que eu acho interessante, é como se a minha história até aqui, ela fosse uma espécie de marca d'água. Uma marca d'água que estivesse sempre num pano de fundo, ou num plano de fundo, revelando-me no romance, nas minhas escolhas profissionais, na minha conduta. É como se eu fosse pescando na minha história estas marcas e trazendo elas à tona. Eu achei fantástica a metáfora que ele fez, porque observando aquele bebê, agora fazendo a junção das duas cenas, dos dois momentos, quantas marcas estão sendo impressas nesse corpo do bebê, e isso sem contar, que poderíamos acrescentar na condição da leitura espírita, que esse corpo, ou melhor dizendo ainda, o perispírito ou o espírito no processo evolutivo, né, com a sua bagagem de experiências, o quanto que dessas marcas de outras encarnações, essas marcas d'água, ou marcas de vida, ou marcas do espírito, agora traduzindo para a nossa leitura, estão ali numa aventura existencial, esperando o terreno para poderem, o terreno apropriado, para poderem brotar. E me parece que se trata disso, o que, ao longo da nossa experiência de jornada nesta vida, vai nos conduzir para a construção das nossas identidades. O mundo é um celeiro, o mundo é um celeiro de identidades. A nossa família é um convite a inúmeras identidades.
nós vivemos o tempo inteiro buscando no canteiro da existência, nessas organizações familiares, sociais, aquilo que nós interpretamos, porque somos alunos da interpretação, nós vamos buscando, nos aproximando daquilo que nos revele, ou se não nos revele, porque nem tudo pode ser revelado, sempre fica alguma coisa, sempre fica muita coisa, para ser mais preciso. Parte fica inconsciente e parte se revela para todas as pessoas. E as pessoas costumam dizer, e já mostrando nessa cena do bebê, é a cara do pai, mas ao dizer a cara do pai, o que significará para ele no futuro uma aproximação identificatória com esse pai. Fulano é espírita. O que é ser espírita? Que tipo de perfil é exigido de um espírita? Você vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo e tem lá as características do homem de bem. Bom, se nós formos ler as características do homem de bem e estabelecermos que esses são os valores que se espera do espírita, bom, teremos dificuldade de nos chamarmos assim. É como ir numa loja onde a gente deseja muito adquirir uma determinada roupa, é o estilo que me interessa, mas não cabe no corpo que eu tenho naquele momento, ou porque faltou um número, ou porque ao encontrar com alguém, assistir a uma palestra, assistir a algum filme, e algo daquele filme, ainda que interessante, eu não tenho a capacidade de interpretar, eu não tenho a capacidade de compreender que tipo de mensagem aquele filme, ou aquela obra, ou aquela pessoa está estabelecendo, passando e transmitindo para mim. Portanto, a construção de uma identidade, ela perpassa a nossa vida, desde quando assumimos a responsabilidade, consciente ou não, de retornarmos numa encarnação. Nós já temos essa parte dessa bagagem, ao construirmos, ao iniciarmos um processo evolutivo, um processo reencarnatório, outros fatores vão interferir na construção dessa nova personagem, desta nova personalidade, e evidentemente, parte dessa personalidade agradável a alguns, parte dessa personalidade manifesta em inúmeros personagens, nem sempre agradará. Então, como é que nós podemos escutar, como é que nós podemos levantar, como é que nós podemos pensar e refletir acerca das nossas? Talvez seja esse o convite que o tema nos propõe. Qual é, ou quais são, dentro desse caleidoscópio de nossas personagens criadas, inventadas, para dar conta da convivência com o outro, que cabe bem nós e aquelas que, no momento, estão em crise e que precisam ser repensadas. E algumas, inclusive, que talvez já nem necessitem mais terem abrigo nos nossos comportamentos. Eu me lembrava, gosto muito desse conto, um conto de Machado de Assis, chamado O Espelho. Já falei dele algumas vezes. Mas, resumidamente, esse conto de Machado de Assis, até pelo nome, pela palavra o espelho, já revela em si o quanto que é importante para nós a imagem. Trata-se de um conto de um personagem que, junto com outros amigos, contando histórias, causos, revela para estes o seu dissabor do encontro exatamente com um determinado espelho. Na narrativa de Machado de Assis, esse personagem conta uma história que, em certo momento, ele foi agraciado com uma espécie de concurso público dos nossos dias. À época, ele passou no concurso para alferes, equivalente, sei lá, à Polícia Federal de hoje, ou à Polícia Civil, sei lá, não sei. Não sei exatamente a proporcionalidade, mas alguém ligado à área militar.
Era mais ou menos como alguns anos atrás, quando alguém passava no concurso do Banco do Brasil. Quando alguém passava no concurso do Banco do Brasil, há uns 30 anos atrás, pelo menos lá na minha terra, lá em Serrinha, a família dizia: desse eu não preciso mais me preocupar. Não era assim que se dizia? O Banco do Brasil hoje não está esse negócio todo não, né? A coisa está complicando. Mas tinha isso, né? Eu me lembro que um dos meus melhores amigos passou para ser estagiário do Banco do Brasil. Nossa, eu olhava para o meu amigo César entrando do Banco do Brasil, vestido com aquela roupa do Banco do Brasil, e disse: um dia eu vou querer chegar aí. Não cheguei, não. Fui por outros caminhos. Bom, mas o que se revelava nesse personagem é que a família ficou muito feliz por ele ter conquistado esse posto. E uma tia que morava distante da cidade o convidou para passar o final de semana lá. Ia fazer uma galinha para ele. Não era qualquer pessoa que era convidado para a nossa casa que tinha uma galinha em casa para poder dar para ele, não. Galinha era coisa de banquete. Só que ela fez uma exigência: terás que vir com a farda de alferes. Porque ela queria ver o sobrinho com a farda de alferes. Ao chegar na casa da tia, no sítio da tia, no interior, ora, foi aquele alvoroço, né? Todo mundo vendo ele vestido, mas que coisa linda. Aliás, até hoje tem um pouco disso, né? De vez em quando eu escuto a mulherada dizer que os homens de farda são lindos, e olham e ficam, né, devorando. Dizem: olha que coisa linda. Eu não vejo nada demais, mas enfim, questão de gosto, né? Mas o fato é que ele ficou muito feliz com aquilo. Ele teve direito a sentar-se na cabeceira da mesa. Vocês sabem o valor de sentar na cabeceira da mesa. Não é só pagar a conta, não. Que às vezes é pagar a conta. Mas quem senta na cabeceira da mesa tem um destaque dentro desse almoço, dentro dessa família. E ele estava ali exatamente por ser, naquele momento, o destaque. Uma personalidade que alcançava o ideal. Uma personalidade ótima. Literalmente. Só que terminou o almoço de família, sempre depois que a gente termina de comer, come mais do que o devido, quase sempre. Enchemos, né, a barriga bastante, dá um soninho, ele foi dormir. Quando ele acordou, ele descobre que a tia precisou se ausentar, ia passar uns 2 ou 3 dias fora, porque um parente distante houvera desencarnado. E aí ele ficou a ver navios nesse sítio, aquela solidão. Ele tirou a farda, pendurou, e antes de viajar, a tia deixou um espelho. Esse espelho tinha sido da família real, que tem essas coisas em conta assim, né? Da família real. É aquele espelho extraordinário, lindo, cheio de detalhes na moldura. Ele deixou lá pendurado a farda e passou a vestir-se normalmente, com a roupa do dia a dia. Quando ele desce, que ele verifica que a tia viajou, ele percebe que as pessoas já não o olham do mesmo jeito. E ele começa a ficar meio que num estado deprimido. Começa a ficar meio que triste. E ele não sabia se essa depressão era por conta de que um parente houvera, né, falecido, ou pelo fato de tudo aquilo que tinha sido o ápice, o almoço, de repente não está acontecendo mais nada daquilo. Né, os escravos à sua volta o tempo inteiro, e se colocavam os talheres, a comida, todo mundo fazia por ele. De repente, ninguém mais nada fazia por ele. Ele que se virasse para tomar água, ele que se virasse para fazer tudo dentro de casa. A primeira chance que ele teve que se voltar para o quarto, abrigar-se, os escravos aproveitaram que a tia saiu e fugiram. E ele ficou sozinho nesta casa. A solidão que bateu foi tão grande que se tornou insuportável. Ele deitou-se e achou que, inclusive, estaria doente. Adoecido da imagem. Adoecido de que já não tinha tantas pessoas, aliás, não tinha mais ninguém ao seu redor, porque o alferes desapareceu. Era apenas o Jacobinas que estava de volta, que era o seu nome. E aí ele teve uma brilhante ideia. Eureka!
que é que ele fez? Ele olhou-se na frente do espelho. Olhou e percebeu o quanto era vazio o corpo que carregava o seu nome. E isso que ele achava que inicialmente poderia lhe ajudar, complicou mais ainda. E ele ficou mais triste, e olhava o seu rosto, e a tristeza lhe abatia cada vez mais. Em certo momento, ele teve uma segunda ideia, mais feliz do que a primeira, pegou e vestiu de volta a farda de alferes. Ao vestir a farda de alferes, ele se sentiu renovado e passou a experimentar de novo um prazer semelhante ao que ele houvera vivido no almoço com a família. Moral da história. Parece que uma farda, parece que uma vestimenta pode ser testemunha, representante de algo que sustenta a nossa própria imagem. Quantos de nós vivemos mudando comportamentos, mudando a coisa tão significativa que do plano real a gente às vezes faz isso. Tem pessoas que quando fazem faxina em casa, mudam os móveis de lugar. Há uma crença de que mudando os móveis de lugar altera a energia do lugar. Não tem dinheiro para comprar um novo, muda de lugar. Ou seja, muda os objetos que estão olhando para nós e que nós estamos olhando para eles, porque há toda uma relação com isso, muda-se o estado do ser. Olha que coisa curiosa. A coisa é complexa, mas é profunda. Eu tenho a impressão, inclusive, que as mulheres têm algo a mais em relação a isso. De vez em quando eu escuto minhas pacientes, as minhas filhas, né, minha mulher. Eu sou muito curioso e observador. É comum, por exemplo, um corte de cabelo. Que mulher, quando corta cabelo, corta 3 milímetros e a gente tem que entender que ela cortou 30 centímetros, ou 3 dedos, né? Que a gente nunca nota o cabelo que a mulher cortou, não é isso mesmo? Mas ela muda alguma coisa. Ela muda uma cor do cabelo. Ela se sente diferente, como se fosse outra pessoa. Uma roupa, um batom. Tem pessoas, eu já escutei isso de pessoas dizer, eu sem batom não sou eu. Vejam quantas coisas do universo material, do universo do objeto, constroem, participam, revisam a nossa imagem. É isso que Jacobina chega à conclusão no conto de Machado de Assis. Existe uma alma para dentro e uma alma para fora. A alma para fora tem batom. A alma para fora tem farda. Quando a gente está muito angustiado, que a gente vai andar no shopping, mesmo sem dinheiro, só para olhar as vitrines lindas e maravilhosas. Eu me lembro de uma época, de uma crise braba que minha irmã e meu cunhado passaram, que eles iam para as agências concessionárias de carro para fazer aquele test drive. Não tinha dinheiro para comprar, não. Era só para sentir o gostinho da coisa. Transmitir assim a alma de fora para a alma de dentro, a sensação que tinha um lugar na sociedade capaz de comprar aquele objeto. A gente ri, mas tem um fundo muito consistente de verdade nisso. Há uma tentativa, quase sempre moralista, de colocar os objetos materiais como os de menor importância. Por quê? Os objetos nos revelam. A questão é você viver em torno deles, e só para eles. Aí é outra história. Existe a alma de dentro, existe a alma de fora, as duas têm que ser cuidadas. O que é que nós podemos chamar, então, de uma personalidade ótima? É aquela que abre mão dos objetos exteriores e vive só o mundo espiritual? Dentro do nível evolutivo que nos encontramos no planeta Terra, no planeta de provas e expiações, isso é provável?
Ou temos que construir um equilíbrio entre essas duas facetas? Daquilo que dizem de mim, daquilo que acredito, daquilo que me marco como sendo, acolho aqueles que são só meus amigos, que só vou dizer coisas agradáveis, ou eu também escuto o que me incomoda, aquele que não gosta de mim tem a me dizer. Por quê? Partindo lá do princípio de que desde bebezinhos somos educados para o tempo inteiro estarmos interpretando o outro participa da interpretação e somos efeitos dessas inúmeras interpretações. Portanto, o que somos é como que o somatório dessas inúmeras experiências, como se tivéssemos inúmeros invólucros, inúmeras personas, inúmeras personalidades que se ajustam a cada momento. Nós vivemos num mundo hoje, evidentemente, por conta das suas particularidades, que parece que é uma sobressalência da virtualidade. Da virtualidade no sentido de vivermos praticamente todos conectados às redes sociais. Se eu fizer a pergunta aqui, quem é que não tem um celular e que não está no Zap, provavelmente o percentual é muito pequeno. Nós vivemos nesse mundo. Temos um mundo, é o Second Life. Tem até um joguinho aí chamado Second Life. Mas parece que vivemos uma segunda vida. A gente sobe um elevador, antigamente, o desconforto de olhar o outro e não ter o que dizer. Agora não precisa, porque tem o Zap. O Zap acaba sendo um mecanismo de defesa. É comum eu escutar isso hoje na clínica, que às vezes o filho conversa com o pai, com a mãe, pelo Zap. As famílias, por um lado, as redes sociais, a internet, aproximou as distâncias, no sentido de trocar mensagens. Mas não passa um dia na clínica que eu não escute alguma queixa sobre o Zap. O Zap virou uma confusão. Zap de grupo de família. Pensa aí. Na hora de sair do Zap da família, será que eu devo dizer? Será que eu não devo dizer? O tipo de mensagem que rola me interessa, não me interessa? O que está sendo mostrado na mensagem é uma identidade da família. Talvez por isso incomode tanto a gente. Porque vem à tona o tempo inteiro. Sem contar aqueles, bom dia. Bom dia. Bom dia. Aí você tem 50 membros da família, 50 bom dias. Ai, dá vontade, né? Aí vem à tona a alma de fora. Vem cá, não dá para dizer bom dia só uma vez por semana não, galera? O que se escuta muito aí é uma profunda representação, eu diria, de uma tentativa de mostrar alguma coisa, revelar algo, que fala de quem seríamos. Porque antes, sem Zap, você passava um ano sem ver alguém. A pessoa morava em São Paulo, só no final do ano, quando você pegava, ia para lá, e agora? Todo dia está ali uma fotografia, não sei o quê, no Facebook. Nós vivemos a era do selfie. A imagem tem uma importância radical. Falar em personalidade ótima, nesse momento, no mundo contemporâneo, significa falar muito sobre imagem. E com os recursos tecnológicos que temos, sem contar com os psicológicos, raramente apresentamos imagens que não sejam editadas. Porque a gente quer mostrar o nosso lado melhor. Aí você entra no Face, vê seus amigos, todo mundo feliz. Poxa, só eu que sou assim? Só eu estou triste, todo mundo feliz? Dá até uma certa depressão. A imagem que se passa, Instagram, enfim, tem um monte aí, né? É sempre, ou quase sempre, de que está tudo acontecendo muito bem. Vivemos uma era onde a imagem tem uma força extraordinária.
Isso me fez lembrar, você vê o que é o tempo e o objeto, como muda as feições de representação dessa personagem. Quando eu morava em Serrinha, garotão, que eu comecei a viver as primeiras experiências de querer namorar, andar, né? Conhecer esse mundo da afetividade, da intimidade mais de perto, nós tínhamos um jogo que a gente tinha que jogar. Era rodar a praça. Era o nosso selfie na nossa época. Com quem nós rodássemos a praça, olha o nosso Facebook da época, com quem rodássemos, no dia seguinte a fofoca corria solta. Você viu fulano com fulana rodando? Você não viu o jeito que ela olhava para ele, não? Você não viu o jeito que ele olhava para ela, não? Ali tem uma imagem. Me fez lembrar, inclusive, pensando no título da palestra, no círculo que compunha a praça, tinha lugares diferentes. Tinha um lado que era o lado do coreto, que era o lado onde as pessoas vendiam amendoim, essas coisas, pipoca. Que levar alguém para lá não era do mesmo nível de status de que na ponta oposta, aonde estavam os filhinhos de papai com seus carros, dando 2 voltas, 3 no máximo, para não gastar gasolina. Porque tinha que também dar uma voltinha de carro, uma só, bastava dar uma, depois entregava a chave. A imagem que era projetada. Eu fui crescendo e passei a perceber outras questões que entravam juntando-se a essa imagem. O olhar estrangeiro. Quando um amigo que antecipou a viagem de sair de Serrinha para vir para Salvador retornava no final de semana, a palavra era: ele é de Salvador. Pronto. Mas o mesmo amigo que era de Serrinha, nasceu no mesmo lugar que eu, cresceu no mesmo lugar que eu, comeu o mesmo que eu comi, passava a ser visto pelas meninas como diferencial, porque estava morando em Salvador. Olha que negócio. Aí se somava a tantas outras questões, comecei um movimento espírita. O enviscamento é outro. Quando eu começava a me aproximar de uma menina, a família dizia, ele é espírita, pode ficar tranquila que é pessoa boa. Coitada. Ou inocência. Mas vejam que nós vamos justapondo camadas, caracterizando-nos, que é quase uma alegoria. Quando a gente sai no carnaval, agora mais não, que não tem esse negócio de careta, mas na minha época todo mundo se vestia de mortalha, de careta, e ia mudando a cada dia para que não fosse descoberto a sua identidade. E agora o que nós mais fazemos é querer mostrar as várias caras que temos. Construir os inúmeros personagens. Aliás, não é à toa que nós estamos em plena efervescência dos stand-ups, que chama, dos programas de teatro, dos trabalhos de fazer a piada na hora, o tempo inteiro mudando as personagens. Nós fazemos um esforço muito grande para construir a alma de fora. Ainda naquela época, lembrando, era comum tratar alguém a partir do lugar que ele ocupava da família. É da família X. Isso compunha uma identidade. É filho de fulano, é filho de fulana. Era suficiente. Viemos para a cidade grande. O filho de fulano e fulana já não dá conta. Mudaram-se os tempos, a época é outra. E parece que junto com isso há uma confusão, porque se em outras circunstâncias, quando Shakespeare se dizia em Hamlet, ser ou não ser, eis a questão, vivemos num mundo hoje tomado por um outro discurso, um discurso competitivo, que é típico do discurso capitalista, onde o valor se opera pelo viés do ter ou não ter. Se eu tenho, eu existo. Se eu não tenho, eu vivo nas franjas dessa organização virtual amarrada na imagem. Só que as pessoas que nos procuram, seja na casa espírita,
seja nos consultórios clínicos, é quando essa alma de fora já não suporta mais ficar em pé. Porque ela é muito boa. O problema é que a gente acredita tanto nela que pensa que só ela existe. E ela existe exatamente para ocultar a alma de dentro. Ou pelo menos para desconectar a relação que existe entre ambas. Porque nós temos um objetivo, ou alguns. Não nos foi franqueado esse direito de reencarnar apenas para tirar selfie. E olha que eu até gosto de um selfiezinho. Mas isso limita a condução do espírito no seu processo evolutivo. Nós somos muito mais. Nós temos uma dimensão que extrapola tanto a personagem quanto a sua otimização. Porque o que seria uma personalidade ótima? O fruto de uma idealização? É uma possibilidade de leitura? Ou a distensão ao máximo da capacidade, da habilidade de evolução espiritual, alcançaram os limites do espírito? Os limites do espírito estão na sua própria evolução. O limite ocupado pelo espírito é viver, é experimentar. Não é possível retroagir no plano espiritual. A exigência, nós estamos o tempo inteiro convocados a avançar. E a cada encarnação que somos catapultados, quando nós encarnamos, um primeiro nome nos captura. É a nossa primeira identidade, ligada a uma família. Mas junto com ele vem a nossa história de vida, porque ela é a nossa própria história espiritual. É dela que nós vamos extrair os novos personagens, porque os personagens falam entre si. Eles concordam, eles discordam. Portanto, quando chega o momento da crise, quando nós nos confrontamos com o real da experiência humana, e percebemos que a imagem, ela se desfaz frente ao mundo e frente a tudo, porque nós somos seres que nos modificamos o tempo inteiro. Não dá para construir uma vida inteira apenas preso ao fato de sermos da família A, B ou C, de sermos brasileiros, de sermos espíritas, de sermos Bahia, Vitória, porque isso nos define enquanto escolhas binárias. Mas tem uma escolha aí que é pelo espírito, que não depende de lado, de se é certo ou se é errado. A ética do espírito não é o certo e o errado. A ética do espírito é avançar. E para avançar será necessária a construção de inúmeros personagens. Quando nos falta habilidade para poder lidar e manejar com aquilo que se revela naquele determinado instante com que somos, teremos que enfrentar, às vezes, a escuta de um profissional, a escuta de um amigo, porque nós realizamos promessas com essas imagens. Quando a gente vai conhecer alguém, sair pela primeira vez, a gente escolhe a nossa melhor roupa, a gente escolhe o nosso melhor vocabulário, porque no vocabulário também tem uma identidade que vaza. A depender do tipo de palavras que você use com alguém, vai deixar uma impressão no outro. Nossa, não sei como é que você gosta de fulano, é grosso, apenas com algumas palavras. Sem contar que às vezes a gente cria antipatias, basta a pessoa entrar, não gostei dela. Mas como é que você não gostou? Se a pessoa não falou nada com você? Não sei, não bateu o espírito. Isso é confronto ideológico de imagem, pura imagem. Há algum traço desta figura que entrou no ambiente que de alguma forma lhe causa incômodo. E se a gente vai pensar então nisso, se nós não podemos nos manter o tempo inteiro no ideal, porque a vida nos convoca menos, como diz o peão, né? Menos.
Se a vida nos convoca o tempo inteiro para colocar o pé, muitas vezes é no chão que a gente tem que andar, como é conviver com o outro sabendo que nós somos efeitos de escolhas virtuais? O que quer dizer virtual? Não é só virtual porque é Facebook e Zap, não. É virtual no sentido que está em potência, que foi semeado ao longo da nossa existência, do nosso canteiro existencial. Ora, se nós somos efeitos de uma acomodação ou de uma sedimentação dessas inúmeras experiências transformadas em personagens, interpretadas por nós, porque acreditamos ser essa imagem que a gente quer passar, e olha que eu estou falando de algumas coisas conscientes, mas na maioria delas até sem que a gente nem se dê conta, porque é inconscientes, o outro do mesmo jeito. O outro da mesma forma. Eu costumo dizer que só com o tempo que as pessoas revelam exatamente quem são, é que as unhas vão mostrar que aquele esmalte recobria a sujeira debaixo dela. Nós temos as nossas questões. Nós fazemos de tudo para esconder, para velar. Mas nem sempre isso é possível. Vai chegar uma hora que nós vamos nos mostrar do jeito que somos. E olha, quando eu digo nos mostrar do jeito que somos, ainda não é a revelação do que seria uma essência espiritual. Aquilo que a gente acredita que chega, por exemplo, numa terapia a alcançar, isso sou eu, ainda não é. Mas é o que é possível alcançar. O reposicionamento e a ressignificação, que pode trazer o que nós chamamos de cura num processo terapêutico, é poder conviver melhor com a imagem que foi possível ser alcançada. Hoje eu escutava um paciente chegar a uma determinada conclusão e dizia para ele mesmo: a conclusão que eu chego hoje é que eu sou um idiota. E eu disse a ele: parabéns. Parabéns, que finalmente o idiota apareceu. Porque a gente pensa que fazer terapia é descobrir que a gente é um ideal, que a gente é maravilhoso. Mentira! Às vezes a gente tem que descobrir o quanto nós somos idiotas. Bobos. Aliás, qual é o reinado que tem graça sem o bobo da corte? Não tem graça. Está aquela confusão na reunião com o primeiro-ministro, com um bocado de gente ali despachando. É o bobo da corte, do fundo mais profundo da sua idiotia, que conta uma piada sem graça e que todo mundo começa a rir e relaxa. E descaracteriza, deforma a imagem do rancor, do rigor excessivo. A imagem se ajusta com uma pele em nós. Mas como as cobras e tantos outros animais, chega um momento de renovação, que ela terá que ser trocada. Essa personalidade é uma casca que precisará ser trocada. E precisará ser trocada por quê? Porque ela tem prazo de validade. Porque quem você foi há 10 anos atrás, seguramente não é quem você é hoje. E não será daqui. Eu diria, inclusive, que não será nem depois que sair daqui, da casa espírita, do Lar Harmonia. Porque nós somos sujeitos causados. Uma palavra muda tudo na nossa vida. Uma palavra. Eu acompanhei uma paciente que estava tudo pronto, noivado pronto, a distribuição de convites, com todo o aparato material, apartamento comprado, esperando só a construtora entregar. E ela disse uma palavra para ele, uma só. Uma. Terminou o noivado. Uma palavra. Ele não suportou essa palavra. Uma palavra. Se mata por uma palavra. Se destrói a vida de um outro por uma palavra. Se magoa por uma palavra. Porque a palavra vem junto com essas mesmas peles que os nossos corpos físicos carregam, que os nossos corpos emocionais carregam.
ela vem cheia de contaminação, porque quem interpreta a palavra é quem está escutando. Somos nós que escutamos essa palavra. Somos nós que garantimos, somos fiéis depositários dessas palavras. Somos nós que somos avalistas, testemunhas dessas personagens, ou dessas personalidades supostamente ótimas, que em algum momento vai cair. O que é o bom hoje não será bom amanhã. O que hoje nos incomoda hoje, talvez amanhã seja melhor, porque depende do nível e da maleabilidade e da flexibilidade de nós, enquanto sujeitos, poder nos permitir. Sim, por que não, idiota? Qual o problema? E outro dia que dizia, meu marido me disse que eu sou banal. E daí? Foi com esta banalidade que ele se casou? Ué, essa mudança de perspectiva, essa reconstrução de sentidos, é a alma da existência humana. É essa interface entre a alma de fora e a alma de dentro. Às vezes a gente se acomoda. A gente fica tão preso a algumas imagens que parece ser insuportável mudar. É a síndrome da Gabriela, vocês sabem, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, na próxima encarnação eu vou vir de novo. Que pena, sinto muito. A maior fragilidade que um sujeito pode apresentar é a sua própria rigidez. Aprendi isso com a época que eu fazia engenharia. A rigidez destrói estruturas. Um prédio, se ele não balançar, ele cai. Imagina uma estrutura psíquica. Eu sou assim, pronto. Dá até para fazer funk. Não, sujeito que não muda nada. O que não deve ser mudado? Por que tanta defesa? Por que tanto medo de se apresentar de outra forma? Por que tanta rigidez? E eu não estou falando isso para vocês, estou falando para todos nós. Isso é um concurso da existência humana. O que o Espiritismo nos permite é colocar em xeque. O que uma boa proposta psicológica tem é, e aí? Até onde você vai carregar essa farda de alferes, acreditando que a farda é você? Talvez hoje, saímos da fala desse bebê, que é a cara do pai, caminhamos pelos selfies, pelas inúmeras peles que constituímos ao longo da nossa existência, para chegar agora para uma reflexão nossa, de cada um de per si, com quem você se parece. O seu projeto de vida ainda cabe com quem imaginaram que você parecesse? Talvez seja a hora de repensar e construir a melhor condição, a melhor personalidade para otimizar o nível de troca com você e com o outro. Porque amar depende de reconstruir a todo dia, a todo instante, essa relação de interpretação do que o outro é, do que eu sou e do que cabe melhor numa relação saudável entre nós. Que Jesus fique com todos.